Oi, gente. Então, o meu nome é Ana Luísa, eu sou estudante da oitava fase do curso de História na Universidade Federal de Santa Catarina e eu também sou bolsista do Programa de Educação Tutorial, o PET História UFSC. No PET, nós somos 12 bolsistas e nós desenvolvemos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão. O 30 Minutos de Histórias é uma iniciativa desenvolvida pelo Grupo PET, e nesse ciclo nós estamos entrevistando os professores de História em diferentes modalidades de ensino, para a gente entender mais sobre a docência de História na atualidade. Por isso, hoje a gente está aqui com o professor Eduardo Gomes Silva, ele é graduado, mestre e doutor em História, leciona há 15 anos e atualmente ele trabalha no Colégio de Aplicação em Florianópolis. Oi, professor, seja bem-vindo. Ana Luísa, tudo bem? Você gostaria de começar se apresentando, contando um pouquinho mais sobre você para a gente? Sim, bom, primeiro quero agradecer pelo convite, né, da equipe do 30 Minutos e ao PET em especial. Eu já havia falado, né, que gosto muito do programa, conheço desde a minha graduação aí na UFSC e desejo vida longa ao PET, porque é um programa muito importante nas instituições. Bom, eu queria, dessa apresentação que você já adiantou, dizer que a UFSC tem um papel preponderante nela, né? Minha graduação é na UFSC, meu doutorado também, e atualmente com a felicidade de lecionar no Colégio de Aplicação da UFSC. Então, enfim, algo registrar seria importante, seria isso. Bom, então, já que o professor mencionou também o Colégio de Aplicação, tem como o professor falar um pouco para a gente, então, sobre a escola e também no que o Colégio de Aplicação se difere das demais escolas públicas? Olha, a gente é suspeito para falar, né, quando admira, quando gosta muito da instituição. Minha experiência é recente, eu nem fiz o estágio na aplicação, mas é um colégio, acho, um dos poucos do Brasil de qualidade, sabe? Qualidade da equipe profissional, desde professores, assistentes pedagógicos, currículos, programas muito importantes, né? Eu sempre gosto de mencionar com os colegas que são fora até da educação, poxa, de um colégio que oferece 4 línguas diferentes, estrangeiras, que tem programas como iniciação científica já no ensino fundamental e também no ensino médio. Enfim, é um colégio, de fato, muito importante. E em relação à história, especificamente, a área de história, também um colégio que não só tem um corpo docente de pesquisadores, né? Aliás, o colégio é um colégio formado por professores, pesquisadores, não raro, a grande maioria com título de mestre e doutores, mas isso não diz muita coisa, né? O que diz é que são profissionais que estão vinculados a programas de pós-graduação, a prof-história, e estão pesquisando. E isso, de certa forma, chega ali na ponta, né? Chega aos estudantes. Então, é um colégio que, em termos históricos, para brincar, e na área de história, é um colégio de uma importância fundamental, assim. E um colégio, se me permite aprofundar, um colégio pela sua modalidade de entrada, né, por sorteio, então é um colégio muito heterogêneo, e isso é muito importante. Então a gente tem ali estudantes das mais diversas classes, dos mais diversos bairros, inclusive cidades, do entorno de Florianópolis, e isso faz dessa experiência ali de um estudante e dos professores, dos profissionais, algo também muito, muito rico. É um colégio admirável, sabe? Bom, e nesse sentido, então, a gente gostaria de saber
já que a gente está há pouco mais de um ano, né, na pandemia da Covid-19 e com várias atividades sendo adaptadas para o ensino remoto, como é que tem sido o processo da aplicação de forma geral no que envolve direção, os professores, os estudantes, de se adaptar para esse ensino remoto? Como que foi esse processo assim de mudança e mobilização? É um processo muito difícil, como todo ano, o ano todo passado para todos, né? Nos pegou de surpresa, enfim, não tanta surpresa assim, né? Porque algo já se sabia no mundo há pelo menos 2 meses, né? Desse avanço da pandemia. Mas o colégio não sabia se quando ia chegar e na velocidade, né? Prontamente, como deveria ser feito, suspendemos as aulas, né? Ali em março, dia 13 de março foi o último dia letivo, né? E aí ficamos nos meses seguintes, até julho, primeiro nos organizando, né? Foi criado GTs, né? Grupos de trabalho para pensar como seria esse ensino remoto, né? Que no colégio a gente chama das APNPs, Atividades Pedagógicas Não Presenciais. Em abril começou o envio de materiais pedagógicos para os estudantes, via e-mail e tudo mais, mas sabendo da estrutura, né, do Moodle, um programa muito importante, a gente, que aliás, há muito tempo já era aplicado ali no ensino médio, todos os alunos que entram no primeiro ano do ensino médio já tinham um contato muito grande com o Moodle, mas isso se estendeu para o colégio todo, ou para os anos finais e para o ensino médio. A questão dos anos iniciais foi um pouco diferente. Então, com muitos estudos e muitos cursos, né, nós tivemos que fazer cursos e cursos, desde estruturação do Moodle até, sei lá, configuração de livro de notas, essas coisas todas. Em 6 de julho de 2020, nós iniciamos o que a gente está chamando das APNPs. São, tanto o ensino médio quanto o ensino nos anos finais, foram aulas, estão sendo, né, porque ainda continua aulas pelo Moodle, né, alguma outra plataforma, enfim, quando o Moodle trava, mas o Moodle são aulas diárias, com uma grade de horário, com avaliações, com reprovações, né, porque não tem uma aprovação automática, né, o colégio não trabalha com essa perspectiva. E só para dizer de muitas dificuldades, que a gente pode aprofundar depois, mas dizer de um projeto, né, de um programa do colégio também, dos empréstimos dos equipamentos. Muitas famílias, né, falava da heterogeneidade do que compõe as famílias do colégio de aplicação, muitas famílias não têm um computador em casa, e aí um grande programa foi feito de empréstimos, não só de computadores, mas também de plano de dados de internet. Então é isso que ainda não é o ideal, né? Tem algumas famílias que, mesmo precisando, não entraram no edital. E então a gente tem alguns casos de alunos vendo por celular, que é algo muito difícil, né? O Moodle, as coisas são muito pequenininhas. Enfim, mas é uma experiência que o colégio, muito exitosa, né, de um projeto de garantir o mínimo possível para que nós tenhamos as atividades não pedagógicas. Não é o ideal nessas atividades. Isso é interessante porque acho que a pandemia e tudo que se mostrou em relação à educação teve dois aí grandes espantalhos que parece que foram vencidos. O primeiro é o do tal do homeschool, né, do schooling, né, que inclusive ano passado, se eu não me engano, foi negado no STF, mas a gente mostrou como que a escola é muito importante na vida dessas adolescentes. Eles nos dizem isso nas aulas online. E a outra questão é justamente esse fetiche, que é menos no ensino fundamental, embora já havia projetos, mas o fetiche aí pela EAD, né?
pelo ensino à distância. Isso tem se mostrado que é muito difícil, para não dizer, um eufemismo, para não dizer, vou dizer uma frase que um aluno disse, que era esse ensino à distância, com EAD, com ensino à distância, parece que o ensino está muito à distância, algo assim que ele falou, porque não é a mesma coisa, não é, não só porque diminui o tempo, né, o cansaço da tela, mas não é nem de perto o que a gente pode chamar de uma plena educação. Sim. Bom, nesse sentido, assim, como que, já que a gente está falando, então, dessa relação dos alunos e como eles têm se sentido, essa modalidade de distância realmente mudou muitas dessas relações, né, dos espaços entre o estudo e o lazer, porque agora os espaços da casa são os mesmos espaços da escola e do estudo, né, que o computador e o celular que eles participam na aula é o mesmo que eles usam para jogar ou para brincar. Pensando nisso, se o professor poderia aprofundar um pouco mais nessa relação de como que está sendo esse desenvolvimento de uma certa autonomia por parte dos alunos, tendo que estar em casa, e como que o ensino de história também está nessas questões se desenvolvendo, assim. Ótimo, Ana Luísa. Sim, o tópico da autonomia é algo muito importante e a gente tem visto o quanto está sendo sensível nesse momento. Antes de chegar a ele, queria dizer disso que você bem colocou, desse espaço que é uno, né, agora, tanto do professor, né, sempre brinco com os estudantes, com as estagiários, de que você deve estar cansado de ver esse cenário aqui atrás, porque, enfim, e um pouco dessas fronteiras, né, que vão sendo quebradas. Tem lado positivo disso, ótimo, mas tem um lado negativo, entre casa e fora, entre um tempo de estudar e um tempo de se divertir no computador ou de jogar, enfim, e um tempo de descansar. Então, não raro, antes disso, né, muito importante, por exemplo, que o colégio tem, no seu calendário de 2021, tem previsto os feriados, né, os feriados nacionais e religiosos, porque, enfim, é necessário essas pausas, né, é necessário esses momentos. Mas não raro a gente recebe recado, né, perguntas dos alunos, sei lá, sábado, 11 da noite, assim, sabe? Domingo, meio-dia. Você vê como que está tudo embaralhado, né? Claro, possivelmente, dependendo da organização desses estudantes, dessas famílias, isso já acontecia, mas há uma sensação que o professor está à disposição ali 24 horas, e isso a gente tenta trabalhar, que não é assim, né? As atividades até tal hora do dia, enfim. E aí, chegando em relação à autonomia, que está imbricado com isso, né? A gente tem feito reuniões, inclusive nesse momento, nós estamos falando, né, em abril de 2021, nesse momento há comissões de avaliação das APNPs, né, do que foi feito ano passado, o quanto tempo a gente vai ficar esse ano, enfim. E isso está sendo, várias questões estão sendo trazidas nas reuniões. Uma coisa é o professor de história, que tem ali uma hora assíncrona, outra hora assíncrona com os estudantes, outra coisa é ouvir todos os professores, né? E aí a gente ouve dos alunos primeiro, desde o início, né, das APNPs, e era muito natural, sobretudo com os alunos menores. Eu, ano passado, fui responsável pelos alunos dos sextos anos, né, por um bom tempo do ano, depois mudou, e esse ano sou responsável por alunos dos sétimos e dos oitavos e do terceirão. Mas esses alunos menores, né, que muitos deles não tinham contato com algo que a gente chama de e-mail,
não saber da existência do e-mail, né? E não saber, por exemplo, de algo chamado Word, que a gente baixa uma tarefa, faz ali algo também que eles não sabiam, que era chamado desktop, ou área de trabalho do computador, e aí manda essa atividade de volta via Moodle. Esse trâmite, é claro que foi, na maioria dos casos, auxiliado pelos pais, né? Isso é algo importante. Um pouco ali a gente teve muita paciência, eu mesmo cedi algumas aulas, dei algumas aulas só para falar dessa coisa das funções principais do Moodle, essa coisa do Word e tal. Mas o que a gente vê é que esse tipo de auxílio, né, dos pais, em muitos casos, no momento em que esses estudantes estão se desvinculando no bom sentido da palavra, né, do núcleo familiar, e estão interagindo com outro universo, outros universos, né, dos amiguinhos, dos outros costumes e tudo mais, é esse momento que a gente tem algo que não se sai da casa, né, e nós temos, claro que isso não é uma questão da pandemia, do ensino remoto, isso é algo que vários estudiosos têm levantado em termos geracionais, mas há um super acolhimento aí dos pais, em muitos casos, uma super proteção que não faz com que alguns gestos de autonomia por parte dos estudantes, como, por exemplo, ter perdido a aula e ter buscado entre seus coleguinhas, ou mesmo no Moodle, né, o que foi passado, o PDF da aula, a atividade. A gente vê que esses pequenos atos de autonomia, que é muito importante, que o colégio, que a escola propicia normalmente, por conta do ensino remoto, tem sido muito prejudicado. Claro, a gente tem exageros dos dois lados, né, de casos de pais super invasivos. Não aconteceu comigo, mas tenho colegas que tiveram suas aulas invadidas, como se viesse aqui um pai falar aqui com você, enfim. Isso é algo absurdo, é como se você estiver na sua sala de aula e alguém entra no meio da sua sala para brigar com você. Agora, a gente tem também casos, sabemos, enfim, faz parte ali da estrutura familiar de um abandono do filho com o computador. E aí a gente teve vários casos no ano passado de se descobrir que os alunos simplesmente estavam ali logando, né, entrando na sala, mas fazendo outras coisas, jogando, enfim. Então, essa questão da autonomia é algo que eu destaco assim como um grande desafio do ensino remoto. Desculpe se eu me alonguei, mas é porque é um assunto que é muito interessante e que a gente vê com muita preocupação, assim. Qual é a dosagem correta, se há uma dosagem, sabe? O que a gente vê e está sendo aprofundado, acho que a pandemia tem feito isso com várias questões, né, da sociedade, né? Aprofundando, jogando luz em problemas que são aí geracionais, históricos, quiçá estruturais. Mas o que a gente vê é que essa muita proteção dos pais em relação aos estudantes tem sido no limite deletéria para a educação desses estudantes. Não, imagina, esse é um tópico que, como o professor falou, extremamente interessante da gente conversar. Inclusive, o que o professor estava falando sobre essa questão de interferência ou a falta de interferência dos pais, como que isso tem afetado o ensino de história do professor propriamente falando, assim, como essa relação dos alunos estarem muito mais tempo em casa e como os pais têm intervido nessa relação, mas com a disciplina da história, assim, como tem sido dar história nesse contexto em que eles estão muito mais fechados e como que a história também pode fazer parte desse desenvolvimento de uma certa autonomia. Sim.
São assim daquelas coisas mínimas, né, mas que marca uma memória escolar familiar, né? Quer dizer, uma memória escolar, né? Eu lembro, eu sou de São Paulo, e eu lembro que toda uma geração aí que passou pela primeira série, eu estudei em escola pública da prefeitura. Aliás, a gente só vai saber isso a posteriori, mas tenho a honra de ter como secretário de educação do momento que eu estava estudando o Paulo Freire, né? Justamente, bom, isso é história, que vocês vão saber minha idade, né? A gente entra com 7 anos na primeira série, e era justamente o ano que a Luiza Erundina ganhou a prefeitura em São Paulo, e o Paulo Freire como seu secretário de educação. Então, mas eu dizia que então é histórico assim que todo mundo, por exemplo, da primeira série ia para o museu do Ipiranga, né? Museu que dizem que vão reabrir aí ano que vem. E assim, museu nobiliárquico, né? Uma coisa assim de, olha aqui a cama da Princesa Isabel, olha aqui a cama do Dom Pedro, enfim. Mas é uma experiência, né? Aquela coisa daquele palácio grandioso, aqueles jardins, é algo, de fato, de uma experiência. E isso marca. Veja bem que eu estou falando aqui há anos e anos depois, algumas décadas depois. Por exemplo, o ensino de história na UFSC, no Colégio de Aplicação, tem toda uma programação, 6º ano, que é um ano muito legal, né, de trabalhar o que é história, fontes, fatos, arqueologia, paleontologia. A gente tem ali o Museu MARC, né, o Museu de Arqueologia da UFSC, que faz parte do programa. É claro que esses estudantes já foram em outros anos, foram no 4º ano, no 5º ano, possivelmente, mas faz parte do programa do 6º ano de História, por exemplo, essa saída, que é uma saída de alguns passos, né, não precisa de autorização dos pais, ali para o MARC. Isso é um exemplo, né, de vários outros exemplos que a gente pode dizer das perdas do ensino de história remoto. Eu acredito que, para além do ensino de história, há uma perda do contato, que também é histórico, né? Pensar em todo o pessoal, inclusive da UDESC, né, mas que todo o pessoal que estuda História da Educação em Santa Catarina, né, mas não só, de mostrar como que essa instituição chamada escola, ela é importante para muitas outras coisas, além do currículo ali que os pais entendem, né, como matemática, português. Aliás, tem críticas de alguns pais dessas crianças menores, de algumas disciplinas, algumas disciplinas que são, né, do 6º, 7º ano, de grupos de estudo, de projeto Eu, que é um projeto do 7º ano, grupo de estudo do 6º, que justamente é um espaço interdisciplinar, multidisciplinar, mas que alguns pais veem como não curricular ali, não é português, não é matemática, não é geografia, então não interessa tanto. E a gente sabe que o currículo se dá em todas essas esferas, né? Não só ali no conteúdo de uma dada matéria. Bom, eu acho que a gente vai finalizando por aqui, então. A gente gostaria de agradecer muito a participação do professor Eduardo, foi muito bom poder conversar com você. Tem mais alguma coisa que o professor gostaria de falar para a gente encerrar? Falar isso com um professor de história é perigoso. Eu sei que a gente está com um tempo bom. Eu queria dizer que me chamou a atenção, né? Inclusive parabenizo o projeto, porque vai ser esse acordo com a TV UFSC e essa sessão de direito, a gente brincava isso, de 100 anos, né? Então, por vários anos, além de 2021, vocês vão estar vendo aí essa entrevista. Isso é interessante porque a gente é muito história, é muito historiográfico isso, né? Até da filosofia da história, né? Pensar o que se estava vivendo, como se estava vivendo num dado momento histórico que é o que nós estamos vivendo, né? Uma pandemia. Eu sei que essas coisas, entrevistas, sobretudo que sequer atemporais, não é muito legal, mas hoje
começo de abril, nós tivemos ontem um recorde de quase 4 mil mortos da pandemia, e é natural que a sociedade, de uma forma geral, é natural, mas não temos que estranhar que a sociedade tente naturalizar o cotidiano, o dia a dia. Então, o que existe hoje no Brasil todo, né, em começo de 2021, uma pressão muito forte das escolas de abrirem, de receber os estudantes, que, particularmente, eu acho, né, por todas essas perdas, algo muito interessante, mas num contexto que a gente não tem, né, de segurança sanitária. O colégio de aplicação eu acho que ainda é uma exceção, mas colégio que não tem recebimento de água, por exemplo, ou esgoto normalizado, ou álcool em gel, ou distanciamento social. Então, eu acho que se fica uma mensagem aí, uma mensagem datada, não sei, espero que quem estiver vendo em outro momento, que isso seja só histórico, mas eu acho que essa pandemia mostrou que a educação é algo muito importante, e a educação nesse sentido lato do termo, né, nesse sentido mesmo, que não é só dali do conteúdo, mostrou que essa educação está atravessada por questões, repito, históricas, né, contextuais, mas por questões estruturais também. O papel, por exemplo, que a escola pública de qualidade, como ainda hoje é o colégio de aplicação, alguns outros colégios de aplicações Brasil afora, os institutos federais, os colégios como Pedro II, enfim, como que essa tipo de educação pública de qualidade, infelizmente, que a gente vê no colégio de aplicação, infelizmente, hoje é uma exceção, né, nos outros colégios públicos. E como isso é algo histórico, que foi sendo construído por uma privatização, né, desse ensino privado, como um privado melhor e o público necessariamente pior. É claro que tem clivagens, né, tem aí um aumento cada vez maior na entrada das pessoas, né, dos estudantes na escola e a permanência desses estudantes. Isso é algo muito recente na história do Brasil, de um estudante ficar, sei lá, 9 mais 3, pelo menos 12 anos no colégio, do primeiro ano até o terceiro do ensino médio. Isso é muito recente, mas que trouxe desafios muito grandes. Então, acho que enfim, a pandemia é algo que tem, e o ensino remoto, né, tem demonstrado, tem trazido coisas novas, positivas e negativas, mas tem demonstrado coisas estruturais, históricas, podemos dizer, da sociedade, da desigualdade e da educação brasileira. Muito obrigada, professor. A gente quer agradecer você mais uma vez por estar participando com a gente. Apesar das dificuldades da pandemia, a gente está podendo fazer essa entrevista aqui agora, né, e fazer mais um ciclo de entrevistas do 30 minutos. A gente vai ficando por aqui, então, né, para quem quiser conhecer mais sobre o PET História, pode acessar as nossas redes sociais, que são @PetHistoriaUFSC no Instagram e facebook.com/PetHistoriaUFSC na página do Facebook. A próxima semana, o 30 Minutos de Histórias vai entrevistar a professora Valderes, da Educação Indígena. A Valderes trabalha na escola da Aldeia do Bugio há 16 anos, então vocês podem ficar ligados para mais essa entrevista. A gente convida o professor também. E até mais, eu acho. Até mais, gente. Muito obrigado mais uma vez.